Olá, você está ouvindo Sociedade dos Geógrafos Mortos, um podcast sobre geografia com Roberto Lobato Corrêa. Boa tarde, pessoal. Nós estamos em março de 2025. A Sociedade dos Geógrafos Mortos está feliz por ter completado 4 temporadas com um total de 46 episódios, distribuídos segundo os temas: Questões sobre a espacialidade humana, com 10 episódios, Espaço e cultura, com 12 episódios, Rede urbana e organização espacial, com 12 episódios, e Espaço urbano, com 12 episódios. Estou muito feliz com isso e agradeço a minha filha Patrícia Corrêa, ao meu genro João Velho e ao colega Rafael Lia, que sustentaram essas gravações durante 1 ano e meio, pouco mais do que isto. Nós vamos dar continuidade agora em 2025, não mais tendo temporadas temáticas, mas episódios um pouco mais longos cada um do que o usual, sobre temas específicos que não fazem uma conexão com os temas anteriores ou com os temas posteriores. Até podem fazer, mas não respondem a uma mesma linha temática. E nós vamos iniciar falando de um tema que é muito caro à Sociedade dos Geógrafos Mortos. É o tema da polivocalidade e espaço. É, na verdade, a base de criação da própria Sociedade dos Geógrafos Mortos. Como eu falei no episódio introdutório, Sociedade dos Geógrafos Mortos tem um título como paráfrase do título do filme de Peter Weir, de 1990, Sociedade dos Poetas Mortos, e que se passa num college nos Estados Unidos, onde um professor estrelado por Robin Williams protesta junto com seus alunos contra a tentativa de imposição de um método único para a elaboração de poemas. Vale a pena ver o filme, hein? A Sociedade de Geógrafos Mortos, então, de acordo com a temática do filme, se situa contra a imposição ou a tentativa de imposição de um pensamento único à pesquisa geográfica, ao pensamento geográfico, seja ele qual for. Seja ele laplaciano, seja ele daquele pensamento que emerge com a denominada revolução teorético-quantitativa, seja aquele que emerge com a geografia crítica de fundamentação marxista, seja ele oriundo do pensamento que emerge com as chamadas filosofias do significado. Todas essas correntes mencionadas têm enorme contribuição para o pensamento geográfico. E cada uma responde a uma determinada questão, a um determinado questionamento que o geógrafo faz à organização espacial. Portanto, o que o geógrafo da geografia teorética ou quantitativa está formulando como questionamento não é
da mesma natureza é distinto do que faz um geógrafo cultural, ou um geógrafo da geografia humanista, ou um geógrafo laplaciano, ou um geógrafo marxista. Todas as perguntas, todos os questionamentos feitos por cada um dos membros dessas correntes respondem a vários questionamentos próprios a cada corrente. Cabe ao geógrafo saber tirar de cada uma dessas respostas aquilo que convém à sua formulação em termos de pesquisa. O pensamento único congela outras possibilidades. E a Sociedade dos Geógrafos Mortos se põe a favor de uma liberdade responsável a respeito de o que nós vamos questionar a respeito do mundo real, na perspectiva, naturalmente, da geografia ou das geografias que são possíveis. Creio que muita gente não concordará com isso. Ótimo, isto é parte do processo criado pela Sociedade dos Geógrafos Mortos. A crítica é sempre bem-vinda. E isso me permite dizer que bom que haja críticas, porque eu posso aprender e muito com aquilo que eu não concordo. Eu posso aprender e muito com aquilo que discorda de mim. Ele me permite a autocrítica, ele me permite avançar por outros caminhos, ele permite entrecruzar caminhos que nem sempre são paralelos. E é nesse sentido que nós vamos iniciar, então, essa sequência de temas, vamos dizer, isolados, com o tema da polivocalidade e espaço. A polivocalidade, nós sabemos, se refere a todos os aspectos da vida. Mas, enquanto geógrafo, eu quero me prender às relações entre a polivocalidade e espaço. Isto é importante, fundamental para a Sociedade dos Geógrafos Mortos e para uma geografia que eu admito livre das prisões de um pensamento único, mas comprometida com a sociedade. Com a sociedade, penso eu, socialista. Bom, vamos ver então a esse episódio sobre polivocalidade e espaço. Numa sociedade diferenciada, não apenas em relação à religião, à língua, a outros traços culturais enraizados em cada grupo, as diferenças de classe, de renda, mas mais do que uma sociedade diferenciada, uma sociedade profundamente desigual, como é o caso da sociedade brasileira e outras, é admissível que, para o mesmo objeto, haja pensamento, haja leitura, haja interpretação distinta. Nós não olhamos o mundo do mesmo modo. Nós olhamos processos e formas de modo diferente. Segundo, a nossa inscrição na sociedade em que nós vivemos. Isto é fundamental.
para se admitir diferentes interpretações, diferentes leituras a respeito da sociedade e de seu espaço. O poeta português, lá pela década de 40, se eu não me engano, Fernando Pessoa, dizia que aquilo que nós vemos não é feito exclusivamente daquilo que a gente vê, mas também daquilo que nós somos. Isto é fundante para a Sociedade dos Geógrafos Mortos. Mas não é apenas um escritor renomado da língua portuguesa, Fernando Pessoa, que pensa isto. Há um geógrafo que, em 1976, chamado Donald Meinig, e que é um geógrafo com uma longa tradição na produção de estudos culturais e de geografia histórica. Ele dizia: aquilo que a gente vê não é feito apenas daquilo que a gente está vendo, mas também daquilo que se esconde em nossas mentes. Ao que parece, Donald Meinig não conhecia Fernando Pessoa, mas é um geógrafo que, em 1976, admitia isso num texto em que ele tenta fazer uma interpretação das paisagens. O próprio Donald Meinig, nessa década de 70, tem um texto que está traduzido para o português pelo Werther Hauser e que está publicado na revista Espaço e Cultura, intitulado O Olho que Observa, 10 versões sobre a mesma cena, em que ele imagina uma cena, uma paisagem, e essa paisagem é submetida à interpretação, à leitura, por parte de 10 observadores distintos no que diz respeito à sua formação profissional. Podia ser distintos em relação a outros aspectos, mas ele toma como referência a formação profissional. Eu vou falar algumas dessas formações profissionais, mas ele inclui um cientista, um historiador, um ativista político, um artista, engenheiro, proprietário de terra e certamente promotor imobiliário e mais outros. E o que ele chama atenção é que a prática de uma atividade de cada um desses observadores é que permite que eles criem olhares distintos sobre a mesma cena. Ninguém está errado, porque aquilo que eles são, como diria o Fernando Pessoa, é que lhes permitem ver segundo a sua visão de mundo calcado na sua experiência profissional. Ora, isso é fundamental para a geografia, porque a nossa paisagem, aquilo que a gente observa, não está dada. Aquilo é sujeito a polivocalidade, que quer dizer múltiplas vozes em relação ao mesmo objeto. E é isto que é a base da crítica ao pensamento único. A ética é um desses meios pelos quais nós olhamos um mundo diferente. Se nós temos ética, se não temos ética, que tipo de ética nós temos?
e ela é fundamental, mas é a própria ética que permite que você aceite o outro como ele é. É parte de uma ética humana de aceitar as diferenças e convivê-las, imaginando que é esta mesma ética que, apesar das diferenças, impede a desigualdade. Mas vamos pensar isso geograficamente. Como o geógrafo pode ver a polivocalidade? Eu vou começar por um tema de uma discussão que emerge lá no final do século XIX com um filósofo da ciência, Wilhelm von Windelband, que em 1895 estabelece uma diferença entre as ciências ideográficas e ciências nomotéticas. As ciências ideográficas são aquelas, argumenta ele, que está voltada para a identificação daquilo que é único, que não se repete. E as ciências nomotéticas, de nomo, leis, princípios, são aquelas que estão preocupadas com a formulação de princípios, de leis que regem a sociedade, os processos e as formas. Isso foi objeto de uma discussão nos anos 50, em que a geografia foi vista sob essas duas perspectivas. Este é um primeiro ponto da polivocalidade. Primeiro ponto geral, em que você vê a realidade em que cada ponto, cada pedaço maior ou menor da superfície terrestre habitada pelo ser humano, ou apenas ocupada pela natureza, é único, ideográfico. Ou você a vê como uma parte de uma singularidade, isto é, uma escala de apreensão do real que parte do universal ao particular e chega ao singular. Esta é uma primeira manifestação da polivocalidade no que diz respeito ao geógrafo, portanto, face ao espaço. A segunda aparece quando nós imaginamos o próprio espaço, não como único, ideográfico, ou singular, nomotético, mas o espaço enquanto espaço de localização, espaço de fluxos, fixos e fluxos, diria o professor Milton Santos, ou o espaço como representação, diria o Lefebvre, ou espaço como campo simbólico, ou espaço como campo de lutas, diriam outros geógrafos. E em relação à região, se poderia dizer a mesma coisa. Há uma polivocalidade que nos remete às distinções entre região enquanto objeto construído e região enquanto síntese de várias realidades e que se manifesta numa determinada área. A região aí não seria um objeto construído, mas algo que a realidade revelaria para nós. Isso é parte integrante, não só da teoria da geografia, como da história do pensamento geográfico, de temas específicos como análise da região, e que está enquadrado dentro daquilo que eu chamaria de polivocalidade e espaço. Vejamos, então, alguns exemplos em que mostra as inúmeras possibilidades de se ver a superfície terrestre enquanto morada do homem, portanto, o espaço geográfico, sob diferentes ângulos.
Vamos começar com um texto do professor Jean Gallet, que é dos anos 60. Está publicado na revista Espaço e Cultura e depois em Geografia Cultural, uma antologia, volume 1. Ele fala do espaço vivido nas sociedades tropicais. E ele era um africanista que passou a vida, já faleceu, estudando a África negra nas antigas colônias francesas, com ênfase para o estado do Mali, cortado pelo rio Níger, tendo o seu delta interior ocupando passo no Mali. Esse delta interior amplo é muito diversificado. Há o rio, vários braços de rios, diques aluviais, várzeas inundáveis, várzeas mais enxutas, colinas, superfícies aplainadas, pouco mais a salvo das cheias. Esse delta interior é habitado por vários grupos étnicos que criaram, cada um, seu espaço vivido. E criaram relações afetivas e de outras ordens em relação ao espaço. Há povos que são pescadores, pecuaristas, agricultores, coletores, de várias etnias. E o professor Jean Gallet analisa o significado da distância, que é uma relação espacial nesse delta interior do rio Níger. E ele fala que, diferentemente do mundo ocidental, onde a distância é a distância métrica, 1 quilômetro, 5 quilômetros, 20 quilômetros, a distância para esses povos do delta interior do Níger pode ser vista de modo diferente, segundo 3 linhas de distinção. Uma distância estrutural, uma distância ecológica e uma distância afetiva. Ou seja, o espaço mensurável por meio da distância tem sentido diferente para cada povo a partir de suas práticas espaciais. A distância estrutural significa que um grupo étnico que está igual ao grupo ao que eu pertenço e que está a 20 quilômetros de mim está mais perto do que um grupo étnico distinto do meu que está a 5 quilômetros. É uma distância estrutural. O espaço ecológico diz respeito ao valor que a natureza tem para cada um dos grupos. A natureza não tem o mesmo sentido para os povos pescadores, coletores, pecuaristas, agricultores de tais ou tais produtos, porque esse espaço oferece possibilidades distintas segundo a natureza da atividade que aqui cada grupo está vinculado. Então existe uma distância ecológica. O agricultor conhece detalhadamente a natureza do solo que ele cultiva. Ele é capaz de distinguir as minúsculas formas geomorfológicas, os diferentes tipos de solos que um pescador não reconheceria. Tampouco um povo coletor, que, no entanto, saberia identificar as espécies vegetais melhor que um povo pescador ou pecuarista ou agricultor.
Há, portanto, uma distância ecológica. Há uma polivocalidade. Várias vozes falando sobre e falando de modo diferente sobre aquela natureza complexa. E, finalmente, a distância afetiva. Há lugares que eu gosto mais do que outros. Há lugares que eu valorizo mais por causa de alguns atributos mágicos, lugares sagrados, lugares onde se pode tomar banho, lugares perigosos, porque habitados por espíritos maus. Há, portanto, uma distância afetiva para cada grupo de um dado lugar considerado bom para ele, mas mal para outro grupo. O espaço é submetido a vozes diferentes. O mesmo espaço, o mesmo objeto, é submetido a leituras, a interpretações distintas. Esse trabalho do Jean Gallet é fantástico. Ele é do final dos anos 60. Ele foi traduzido no Boletim Geográfico. Esta revista do IBGE, que foi enterrada na década de 70, sem choro nem vela, e que depois foi republicado pelo grupo do NEPEC, da UERJ. Sobre esse assunto, veja o livro organizado por Iná Elias de Castro, Paulo César da Costa Gomes e por mim, chamado Olhares Geográficos, Modos de Ver e Viver o Espaço, no qual geógrafos mostram diferentes focos com que geógrafos veem o espaço. Ora como espaço público, ora como espaço econômico, ora como espaço sagrado, ora como espaço cultural, ora como espaço simbólico, ora como espaço político. Mas há outros exemplos. Um exemplo notável é da cidade de San Antonio, em Texas. Uma cidade que é criada pelos espanhóis lá pelo século XVII e que se torna a capital da província do Texas, no antigo vice-reinado da Nova Espanha, que incluía o México e mais os atuais estados americanos, Califórnia, Texas, Novo México, Arizona, Colorado e Nevada. Olhem os nomes, Colorado, Nevada. Tudo isso era espanhol e que foi, permitam-me, garfado na década de 1830 pelos Estados Unidos em sua expansão para o oeste, forjando o território americano, contribuindo para isso. Pois essa cidade de San Antonio era a capital da província do Texas. Os rancheiros americanos avançavam de leste para oeste, ocupando tudo, e forjaram uma luta contra os texanos, contra o México. 1830-36, o México já era independente, a despeito de lutar contra a ditadura do mexicano Santa Anna. Ou seja, a despeito de lutar contra uma ditadura, eles cometem barbárie. Nas lutas entre México e Estados Unidos, o México perde. Mas há um episódio em que os mexicanos ganham. É o episódio do Álamo, que era uma redução jesuítica que serviu primeiro de bastião de defesa mexicana e depois americana.
E os americanos perderam essa batalha. Foram trucidados. Os americanos ganharam a guerra e transformaram essa redução, uma igreja, na verdade, depois de sua transformação, num grande santuário cívico, frequentado ainda hoje por milhões de americanos que têm no Álamo uma espécie de símbolo da luta pela liberdade americana, um símbolo da luta pela democracia americana. E a cidade de San Antônio cresceu. Cresceu e ela é um centro turístico poderosíssimo, com redes de lojas, de hotéis, de lazer. É um dos principais focos de turismo interno nos Estados Unidos. É um símbolo da democracia americana. E San Antônio é uma cidade americana, vista como um símbolo da luta pelos direitos democráticos, segundo a visão americana. No entanto, a cidade tem a metade de sua população constituída por mexicanos e seus descendentes, podendo-se falar em duas cidades. Uma americana e a outra mexicana, onde se fala o espanhol. A cidade é bilíngue, onde existe um partido local que elege a prefeitura com frequência, é o chamado Partido da Raça Unida. É uma cidade onde a UNAM, Universidade Nacional Autônoma do México, tem um campus. É a cidade católica. O bispo de origem mexicana tem um papel importante e a Igreja Católica organiza movimento de resistência. Então existe uma cidade americana, protestante, vitoriosa e uma cidade mexicana subalterna. As duas convivem, com conflitos, certamente. Então a cidade representa duas vozes distintas, oriundas de duas práticas distintas. Uma cidade americana, dos vencedores, do júbilo, da visão americana da realidade, e uma cidade subalterna, subjugada, mexicana. A cidade é objeto de duas vozes, de vozes que hoje estão internalizadas, mas que de uma voz externa, americana, outsider, de fora, e uma voz interna, insider, dos mexicanos. Este é um exemplo que está publicado no meu capítulo sobre espaço-cultura do livro Olhares Geográficos. O capítulo chama-se Espaço e Simbolismo. Vejamos agora outro exemplo da Amazônia. O que representa a Amazônia? A floresta amazônica, os povos indígenas que ainda lutam e sobrevivem naquele território. Ela significa a mesma coisa para todo mundo? Não. Ela tem um significado diferente, por exemplo, para os índios Yanomamis, que moram lá em Roraima e alguns na Venezuela. Eles estão sob massacre, sobretudo de garimpeiros que, com a sua trágica atividade, destrói a natureza. Ora, a natureza para os Yanomami é sagrada. O Yanomami é um povo da terra.
Os deuses dos Yanomamis não estão no céu, mas na terra, e a terra é sagrada, não pode ser molestada, não pode ser ofendida, porque senão os deuses poderão intervir, trazendo desgraças para a população Yanomami. A relação, então, a leitura que se faz da floresta amazônica para o Yanomami é uma leitura de conservação, de afetividade, de amor, de proteção. É parte da vida integrante cotidiana do Yanomami. Diferente daquela do garimpeiro, hoje não mais o pequeno garimpeiro, mas garimpeiros organizados em grandes grupos e muitas vezes pelo crime organizado, com a benesse de muita autoridade. O garimpeiro vê a Amazônia como uma oportunidade de uma investida rápida ou relativamente rápida, de onde se extrairão lucros e mais lucros de uma atividade predatória. A floresta amazônica, portanto, para o Yanomami e para o garimpeiro são coisas diferentes, são vozes distintas, polivocalidade em relação ao mesmo objeto. Também a floresta amazônica tem leitura diferente para os chamados povos da floresta, aqueles descendentes de coletores que vieram do Ceará no século XIX, sobretudo para o Acre, e que vivem de uma agricultura pequena, da caça, da pesca, da coleta, adaptando-se àquilo que a natureza pode lhe oferecer. E que é diferente da visão e da prática dos pecuaristas. Vejam o conflito entre povos da floresta e pecuaristas, que acabou no assassinato do Chico Mendes, um membro típico do povo da floresta. Tem voz diferente a respeito da floresta amazônica. E as grandes empresas de mineração, e os grandes pecuaristas, e os homens do agronegócio poderosos que controlam parte da política e da economia brasileira. O que significa a floresta amazônica? Um objeto de um lucro rápido, devastador, a ser abandonado imediatamente? E o que significa a floresta amazônica para um jovem de classe média alta, culto, que estuda numa universidade pública e que tem uma visão ecológica progressista para a Amazônia, mas ele nunca saiu da zona sul do Rio de Janeiro. Se saiu, foi para Teresópolis, Petrópolis, Miami, quem sabe Paris, e que nunca esteve na Amazônia. Mas tudo isso revela polivocalidade em relação à Amazônia, à floresta amazônica e as tensões que esta polivocalidade gera no cotidiano daqueles que vivem na Amazônia. Finalmente, o último que nós iremos ver diz respeito à favela. Que bom, o IBGE agora passou a adotar o termo favela. Deixou de falar de habitações subnormais. Chamou aquilo que é daquilo que ele é mesmo, favela. Claro que há outros nomes locais, mas há uma noção geral de favela. E é assim que deve ser chamado. O que é a favela? Vejam essa música famosa, que eu não vou cantar, só vou soletrar os primeiros versos. Mangueira, teu cenário é uma beleza que a natureza criou. Vamos lá. Mangueira, teu cenário é uma beleza. Uma beleza para quem? Será que é belo? Qual é o conceito de beleza aí?
Será que um conjunto de barracos, e na época eram barracos que ainda não tinham laje, nem tijolos, possivelmente eram de barracos de pau, de madeira, de lata? Mas uma beleza para quem? Para quem vive lá, certamente. Mas para a classe média que vive no asfalto, é uma beleza? Quantos de nós não gostaríamos de ver aquilo arrasado? Porque aquilo poderia incomodar. Da mesma maneira, a canção Rio de Janeiro, Cidade Maravilhosa. Cidade maravilhosa para uma elite da Zona Sul, após as obras de embelezamento nos primeiros 25 anos do século XX. Mas voltemos à favela, que a natureza criou. Que natureza? A natureza natural? Ou a natureza do capital? Ou a natureza de processos que impedem que os grupos subalternos tenham acesso a uma residência digna num local não sujeito a desmoronamento? É natureza? Como que natureza é essa? Então, Mangueira, teu cenário é uma beleza que a natureza criou. É uma voz a respeito da Mangueira. Como interpretar isso? Mas não é a única voz. E essa é uma tarefa do geógrafo, é reinterpretar as interpretações que as diferentes vozes atribuem ao mesmo objeto. Este é um trabalho extremamente importante para o geógrafo, mostrando que, a partir de uma metodologia que não é específica ou que brota da geografia, mas que é incorporada por ela, mas que permite ao geógrafo contribuir para tornar a espacialidade humana muito mais inteligível. Há um campo enorme de pesquisa para isso. Eu sugiro que façam pesquisas sobre polivocalidade. Há muitas coisas a fazer. Nomes de edifícios residenciais, por exemplo, e muito mais. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima. O podcast Sociedade dos Geógrafos Mortos tem produção de Rafael Lia.